Nós vamos continuar, na série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E eu queria hoje falar com vocês sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. E aí eu vou pedir para o Mateuzinho colocar ali para a gente, para nós lermos. É um texto um pouquinho extenso, mas é importante que nós... Põe na NVI, por favor, que nós meditarmos juntos na palavra de Deus. E diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Essa parábola é forte, a gente já deve ter escutado várias vezes, e é uma parábola de alerta aos nossos corações. Antes da gente falar dela em si, eu queria falar um pouquinho do contexto dessa parábola. Jesus está falando já nessas parábolas um pouquinho antes, são as parábolas das virgens prudentes e imprudentes, e ele está falando sobre o contexto do reino dos céus. Por quê? Porque os discípulos e a multidão que seguia Jesus queriam que Jesus libertasse eles do Império Romano. Eles estavam sendo oprimidos, o povo judeu, pelo Império Romano, e já vinham de opressões de vários impérios ao longo dos anos. Então já tinha acontecido no Império Babilônico, Assírio, e agora estava com o Império Romano oprimindo o povo. E eles queriam que o Jesus viesse como um salvador ali e resolvesse os problemas naquele momento. Vem, tira esse pessoal que está nos oprimindo e pronto, resolveu nossos problemas. Mas Jesus está falando: olha, o meu reino não é o reino como vocês estão imaginando. O meu reino é o reino dos céus. O meu reino não é um reino de autoridade de homens. Meu reino é um reino de autoridade divina. E isso significa que questões humanas não são tratadas como a gente quer, e sim são tratadas como Jesus quer. Então, é nesse contexto que vem a parábola dos talentos.
E ele fala, olha, vocês estão pedindo o reino dos céus agora, mas o que eu estou falando é que o reino dos céus é algo que eu vou inaugurar até a minha segunda volta, para que eu venha ter a eternidade com vocês. Então esse é o contexto, um contexto de um reino que não é desse mundo, um contexto de pessoas que não foram feitas para esse mundo. E aí, o que acontece? A gente às vezes fica pensando no agora, né? Ah, eu quero que Deus resolva isso agora para mim, eu quero que Deus resolva isso. Mas nós temos que pensar nas coisas celestiais, porque cada um de nós foi criado com um propósito específico. Cada um foi criado com habilidades e talentos específicos. Você pode pensar, não, eu fui criado por algum motivo, mas eu não sei, eu não tenho talentos, eu não tenho habilidades. Mas todos nós fomos chamados por Deus para um propósito específico. E para um propósito maior, que é que o reino do céu seja proclamado. Para que o reino de Deus seja proclamado. Nós ficamos pensando em várias coisas, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos, que Deus deixou sinais em nós. Tem um exemplo da pastora Helena Tanuri, que eu acho muito interessante, que ela fala, vamos imaginar que cada um de nós tem 2 filhos. A gente tem 2 filhos e eles vão passar uma temporada em um lugar bem distante, cada um em um lugar. Um eu vou mandar para o Havaí, o outro eu vou mandar para o Alasca. Mas eu não vou contar para eles para onde a gente vai mandar. Eles vão viajar, mas não sabem para onde eles vão. Mas eu vou arrumar a mala deles e eles vão poder olhar a mala deles. Então, o primeiro que vai para o Alasca, eu vou pegar a mala, eu vou colocar o quê? Cachecol, roupa de lã, moletom, roupa de frio, luva, gorro, né? Vou encher aquela mala de coisas de frio. O que vai para o Havaí, o que eu vou pôr? Roupa de banho, chinelo, shorts, camiseta, óculos escuro, protetor solar, para não deixar ele queimar, né? Então, a gente está pensando em tudo. Eu vou preparar essas 2 malas e vou entregar para cada um deles, mas não vou falar para onde eles vão. Quando eles olharem para aquela mala, eles vão ter o quê? Indícios para onde eles vão. Ele vai saber o que recebeu a mala do Alasca. Ah, estou olhando aqui, tem coisas de frio, deve ser para o frio que eu vou. O que recebeu a mala do Havaí, fala, provavelmente eu vou para um lugar de praia, alguma coisa assim. Isso dão indícios para esses filhos. E assim é Deus para nós. Ele nos mandou aqui para a terra, cada um com uma mala. Aí você vai falar, não, eu não vim com mala, eu não nasci com mala, você veio com uma mala. O que tem dentro da sua mala? São as habilidades que Deus te deu. São as facilidades que Deus te deu. São os talentos que Deus te deu. Você pode pensar um minutinho aí, a sua personalidade foi Deus que te deu por um propósito. As qualidades, tem gente que é melhor em matemática, que nem o Mateus, né? O pastor Mateus, ele é bom em matemática. Então, deixa com ele é bom nisso. Tem pessoas que são melhores em falar com outras. Tem pessoas que são melhores em serem amáveis. Tem pessoas que são melhores em cuidar dos outros. Cada um foi enviado com uma personalidade, um talento. Às vezes nós esquecemos de olhar para isso. Olhar para os sinais que Deus nos deu. Nós ficamos perguntando para Deus. Ah, Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o destino final? Eu quero saber o destino, mas eu não quero viver o processo. Eu não olho para dentro do que Deus colocou em mim para que eu venha viver esse processo na minha vida. E aí eu fico sofrendo por antecipação e não passo e não vivo o que Deus tem para mim. Porque Deus deixou esses sinais para nós. Cada um de nós tem propósitos e talentos específicos para nossas vidas e para cumprir o chamado que o Senhor nos deu. E a parábola dos talentos foi contada para Jesus como um alerta para nós, falando, olha, eu dei talentos a cada um de vocês. E existem pessoas que vão ser servos bons e fiéis, e existem pessoas que vão ser servos maus e negligentes.
Eu estou alertando vocês que no tempo do fim eu vou prestar contas. E qual que é o posicionamento de cada um diante de Deus? Esse é o objetivo da parábola dos talentos, que é uma parábola muito séria, se a gente for pensar, porque é um alerta para o que nós estamos fazendo, como estamos aplicando os nossos talentos. O Senhor, nessa parábola, ele fala, né, que ele chamou cada um dos servos e deu os talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, de acordo com a capacidade. Então Deus conhece a nossa capacidade. E Ele concede de acordo com a capacidade de cada um. Ele sabe as suas limitações, Ele sabe como que você reage e Ele te dá de acordo com a sua capacidade. O talento era uma unidade monetária da época, era tipo uma grande soma de dinheiro. Ele equivalia a mais ou menos 6.000 denários. Um denário era o equivalente ao salário de um dia de um trabalhador comum. Então, imagina, vamos fazer uma conta rápida. Eu fiz antes, né? Porque se eu fizer agora não ia dar certo. Um talento equivale mais ou menos 20 anos de um trabalhador comum. Então, o salário de 20 anos de um trabalhador comum era um talento. E foi essa grande quantidade de dinheiro que o Senhor deu aos seus servos. Deu 1 talento a um, 2 talentos a outro, que já foi uma quantidade, 40 anos de trabalho, e a outro deu 5, né? Então, são 100 anos de trabalho ali. Então imagina, é uma quantidade enorme de dinheiro monetário. Então Jesus estava mostrando, olha, eu concedo talentos grandemente. Eu dou talentos sobre medida para que vocês administrem. Para que vocês coloquem a mão no arado, para que vocês o apliquem. E o Senhor, Ele chamou cada um deles e deu os talentos, mas Ele não falou o que era para fazer com os talentos. Ele só deu. E ele falou, ó, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Como ele falou para nós, que ele voltaria. E ele vai voltar, ele está voltando. Nós vemos que os dias são maus, tantas coisas estão acontecendo, né? A gente olha o jornal, dá um desespero de ver, né? Quanta maldade, quantas coisas ruins, guerras, rumores de guerras. Mas isso são sinais da volta de Jesus. E Jesus quer preparar uma igreja, quer preparar cada um de nós para que sejamos aprovados na volta dele. Para que quando ele venha prestar contas, nós sejamos servos bons e fiéis. E aqui nós aprendemos que há 2 tipos de servos, ou 2 tipos de cristãos. Eu vou colocar os 2 servos primeiros que foram bons e fiéis como um, e o último servo que foi mau e negligente como o outro. O primeiro que eu queria que a gente meditasse é os tipos de servos que aplicaram o que Deus deu. Você vê que no comecinho do texto ele fala que quando o que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente para aplicar. Ele não ficou esperando. Na hora que ele recebeu aquela quantidade de dinheiro, ele já saiu aplicar. Ele viu que foi uma coisa tão maravilhosa que ele conseguiu, que ele não podia guardar só para ele. Ele precisava mostrar, ele precisava aplicar. E assim é a salvação nas nossas vidas. Quando nós entendemos o quão grande é a salvação nas nossas vidas, o quão maravilhoso é Jesus ter nos salvado, nos redimido e ter nos dado a salvação, nós não podemos guardar só para nós. Nós temos que sair imediatamente proclamando o Evangelho. Glória a Deus por isso. E esses 2 servos, eles pegaram o que eles receberam e já saíram aplicando e multiplicaram os talentos deles. Eles conseguiram dobrar a quantidade de talentos deles. E a gente pode até pensar, né? Será que esses servos não ficaram com um pouquinho de medo? Afinal, eu tenho certeza que eles nunca tinham visto aquela quantidade de dinheiro na vida, né? Imagina você conseguir uma bolada de dinheiro, você fica olhando e fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Será que não dava um medinho?
mas eles foram em frente apesar do medo, da dificuldade que pode acontecer. E às vezes nós ficamos diante dos talentos que Deus nos dá, diante do chamado que Deus nos dá, nós ficamos com um pouco medo, com receosos. Mas nós precisamos pensar que Deus está conosco. Como Moisés, né, quando foi chamado por Deus de uma maneira sobrenatural, ele falou, eu não sei falar, Deus. Aí Deus falou, não, eu te capacitarei. E o que ele fez? Ele libertou o povo de Israel do Egito. Então, olha que coisas maravilhosas Deus faz através das nossas vidas quando nós nos colocamos na posição de aplicar os talentos que Ele nos deu. Um outro exemplo é Jeremias. Jeremias também, quando você lê em Jeremias 1, né, Deus fala para ele, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí Jeremias fala assim, tá bom, mas eu sou muito jovem, não consigo fazer o que o Senhor está me falando. Ele fala, não, calma aí, ó, tô contigo, vamos. E Jeremias foi. E isso mostra que quando nós nos colocamos na posição, Deus capacita. É o Espírito Santo que capacita as nossas vidas. Outros exemplos são os discípulos. Eu não sei se vocês já assistiram uma série, mas se não, assistam. É o The Chosen, que são os escolhidos. É um aplicativo que tem uma série maravilhosa sobre Jesus. E eu achei bem interessante, porque a gente sempre a gente lê os evangelhos como se fosse uma história que não tinha pessoas reais, né? Mas lá eles colocam como homens e mulheres reais, seguindo a Jesus, né? Abandonando as suas vidas. E quando eles foram chamados, imediatamente eles largaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus nos chama para largar tudo e seguir Ele. Não estou falando que a gente tem que largar o nosso trabalho agora, largar tudo e começar a pregar o evangelho nas praças. Pode ser que Deus tenha isso para você, mas para a maioria de nós, não. Mas nós precisamos largar nossos pecados, largar muitas coisas dentro de nós que nos impedem do que Deus tem para nós. E para que nós venhamos a cumprir o chamado que Deus tem para nós. Para que nós venhamos a continuar sendo aperfeiçoados por Deus. O apóstolo Paulo, ele fala na carta de Filipenses 1:6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Deus nos deu talentos, a cada um de nós, Ele deu talentos. E Ele está aperfeiçoando esses talentos a cada dia. A obra que Ele começou na sua vida e na minha vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo Jesus. E nós precisamos ficar firmes nessa promessa. O que Deus te chamou, Ele vai fazer. Ele vai te capacitar pelo Espírito Santo. Você só precisa se posicionar e aplicar os seus talentos na obra dEle. Deus está nos chamando para aplicar os talentos. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei pensando muito nisso, né? O pastor Alencar teve uma direção de Deus para que nesse culto nós orássemos pela 100ª ovelha. No domingo ele ministrou sobre a dracma perdida, né? E aí, na parábola da dracma, né? A mulher perde aquela moeda, aquela dracma, e ela fica desesperada e começa a varrer a casa até encontrar. O que essa mulher está fazendo? Ela aplicou os talentos dela até encontrar aquela dracma. Ela não ficou parada esperando que alguém achasse, porque ela podia ter sentado e falado, ai, coitada de mim, perdi minha dracma. O que eu faço? Ninguém tem dó de mim para me ajudar a me procurar. Perdi, já era, vou ficar aqui sofrendo. Não, ela colocou-se em ação até achar. E eu creio muito que Deus está nos chamando para cada um de nós, para aplicar os nossos talentos para que nós venhamos a alcançar a 100ª ovelha. Cada um de nós conhece uma ovelha, conhece alguém que se desviou dos caminhos do Senhor ou alguém que ainda não teve um encontro com Cristo. E essas pessoas precisam que nós apliquemos os talentos que Deus nos deu para a obra dEle. Que nós venhamos a usar esses talentos para a obra dEle. Para que nós venhamos a, quando Jesus vier, Ele nos chame de servo bom e fiel. Você já imaginou isso?
que maravilhoso seria encontrar com Jesus. Eu acho que é o maior sonho da minha vida. Jesus falar: servo bom e fiel, venha participar da alegria do meu Senhor. E é isso que Deus tem revelado, guardado para nós que estamos aplicando os talentos. Mas há um outro tipo de servo, o que enterra os talentos. E esse servo, ele recebeu também um talento, uma grande quantidade. Apesar dele não ter recebido nem 5 nem 2, ele recebeu 1, que era muita coisa. O Senhor conhecia o coração dele e deu 1 talento a ele. Mas ele ficou com medo e o enterrou. E quando você vai lendo a história, o Senhor nem chama ele e ele já começa a se justificar. Eu sei que o Senhor é um Senhor severo, um Senhor duro, colhe onde não plantou, por isso eu tive medo e enterrei. Ele já está se justificando da sua desobediência. Às vezes nós somos assim. Nós ficamos culpando a Deus, culpando os outros da nossa desobediência, de não aplicar os nossos talentos. E Deus está nos deixando um alerta aqui, para que nós venhamos a parar de culpar a Ele ou aos outros, mas que nós venhamos a desenterrar os talentos que Ele nos deu. O Senhor chama esse servo de servo mau e negligente. Negligente significa aquele que não assume responsabilidade. Aquele que é preguiçoso, descuidado e desleixado. Olha que coisa forte. Imagina Jesus chegar para você e falar negligente. Ele deixou essa parábola para não chegar para nós e falar isso, mas para falar servo bom e fiel. Para que nós tenhamos a certeza de que não vamos enterrar os nossos talentos. E se nessa noite nós temos enterrado algum talento, nós vamos lá desenterrar hoje, em nome de Jesus. Esse servo, ele ficou se justificando primeiro. E aí depois ele falou: eu tive medo. Por que ele teve medo? A gente tem medo de Deus quando a gente não conhece a Deus. Quando a gente não conhece o caráter dele. Tem muitas pessoas que servem a Deus por medo de ir para o inferno. E isso é uma coisa horrível, porque não é algo que vai te levar para o céu. Ter medo de ir para o inferno não significa que você entendeu o amor de Deus por você. Deus não é uma pessoa que quer te mandar para o inferno ou para o céu por você ser bonzinho. Deus quer te amar. Deus quer derramar da sua graça e da tua misericórdia sobre a sua vida. Ele quer ter um relacionamento contigo. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos tão falhos e pecadores que não podemos estar na presença de Deus. Mas o Senhor Jesus inaugurou o Santo dos Santos para nós entrarmos. O lugar secreto, como o pastor Ed estava cantando. Quando nós entramos no lugar secreto, nós entendemos que a nossa satisfação, o nosso deleite está na presença do Senhor. E nós não vamos ter medo. Nós não vamos ter medo de Deus e esconder os talentos que Ele nos deu, achando que pode ser que eu perca alguma coisa, ou que eu faça algo errado e perca a minha salvação. Porque não existe isso. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar a Ele em amor. Buscar conhecer ao Senhor. O rei Salomão, ele fala em Provérbios, em várias partes de Provérbios, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós entendemos que precisamos temer a Deus e não ter medo de Deus, as coisas mudam nas nossas vidas, porque nós vamos temer e ter a sabedoria. E tem numa parte no Provérbios, eu não vou lembrar exatamente qual foi, mas que quando nós tememos ao Senhor, o Senhor revela os seus pensamentos para nós. Olha que coisa maravilhosa. Imagina Deus revelando os pensamentos que Ele tem para cada um de nós. Quando nós tememos a Ele, quando nós temos prazer nele. Vocês já pararam para pensar nisso? Então dá um glória a Deus. Aleluia. Imagina que Deus está revelando a nós
os pensamentos dele. É uma coisa que a gente não consegue entender. Mas muitas vezes nós esquecemos de tudo isso e começamos a enterrar os nossos talentos. E nós enterramos nossos talentos, às vezes, por dificuldades da vida. Eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Eu estou numa dificuldade no meu trabalho. Estou com uma dificuldade com meus filhos. Eu estou com uma dificuldade de saúde física. São coisas legítimas, mas isso não justifica enterrarmos nossos talentos. Deus nos deu os talentos para nós aplicarmos imediatamente. Então, o talento que Deus te deu, você precisa aplicar. O talento que Deus me deu, eu preciso aplicar. Porque se eu não aplicar e ficar pensando nas dificuldades do dia a dia, eu vou enterrar esse talento. Outras vezes, nós enterramos os talentos por causa de oposição de pessoas ou opinião de pessoas. E isso é terrível, porque nós sentimos, né? Alguém falar mal de você é horrível. Alguém ir contra você é horrível, nós não gostamos disso. E aí muitas vezes a gente fala, eu vou parar de fazer isso porque é melhor. É melhor eu desistir disso. Mas não é melhor. Mesmo que pessoas se levantem contra você ou que falem, fique firme no que Deus falou com você. Firme no talento que Ele te deu. Firme no propósito que Ele tem para você. Nós precisamos olhar para Jesus e não para as pessoas e para as dificuldades. Nós precisamos olhar para o que Deus tem para nossas vidas. E isso é muito sério, porque o que Deus tem para você, não é para outra pessoa. Às vezes nós ficamos olhando o que a outra pessoa tem. Imagina se o servo que recebeu 2 talentos ficasse olhando para o servo que recebeu 5. Falasse, Senhor, por que o Senhor me deu 2 e não me deu 5? Ele é mais bonito que eu para receber 5? Porque ele é mais inteligente que eu? Eu só recebi 2. O servo não fez isso. Ele foi e aplicou. Então, independente do tipo de talento que você tem, ou da quantidade do talento que você tem, não olhe para o talento do outro. Porque o talento do outro foi Deus que deu. E o talento que Ele te deu foi Deus que te deu. E não importa, é específico para você para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. E o propósito que Deus tem na sua vida é algo maravilhoso quando você se posiciona no centro da vontade de Deus. E às vezes também nós enterramos nossos talentos porque nós queremos fazer algo que Deus não mandou. E isso é uma coisa difícil. Às vezes nós queremos muito cantar. Por exemplo, eu canto mal. Mas se eu quisesse cantar, mas esse não é meu talento. Mas eu fico lá insistindo que eu quero cantar, que eu quero cantar, que eu quero cantar. Mas esse não é meu talento. Meu talento é outro. Meu talento, eu gosto de ensinar, gosto de estar no meio dos jovens. Esse é o meu talento. Se eu não escolhesse ficar no meu talento e escolhesse ficar cantando, eu estaria enterrando o meu talento. Eu não estaria desenvolvendo o meu talento. E às vezes nós ficamos almejando coisas que não são para nós. Às vezes nós queremos pregar, mas Deus nos chamou para o diaconato. Às vezes nós queremos servir no diaconato, mas Deus nos chamou para pregar. Depende de cada um, do propósito que Deus tem para cada um. E nós precisamos ficar atentos a isso, para que nós não venhamos a enterrar o talento que Deus nos deu, porque estamos olhando para o que o outro faz, ou porque o que nós queremos fazer. Nós precisamos nos posicionar. E eu, preparando essa mensagem, eu fiquei orando, Deus, se eu estou enterrando algum talento, mostra para mim. E eu quero que essa seja a nossa oração hoje. Que nós olhemos para nós mesmos e fale, Deus, se tem algum talento que o Senhor me deu para o exercício da Tua obra, que eu estou enterrando, me mostra para que eu venha desenterrar, para que eu venha cavocar, para que eu venha realmente ir com as minhas próprias mãos e desenterrar e aplicá-lo para a obra dEle. Às vezes nós ficamos tão presos achando que temos poucos talentos, né, ou tantas dificuldades que nós enterramos eles. E aí não aplicamos o que a gente tem, que fica atrofiado, é que nem músculo, né? Agora eu estou fazendo mais exercício, né, porque
tive bebê, aí eu comecei a sentir as dores, né? Dor no joelho, dor não sei aonde, dor nas costas. Aí comecei a fazer exercício. E é assim músculo, né? A gente no primeiro dia não consegue nem andar depois que fez exercício. Aí agora já está melhor. Por quê? Porque nós precisamos exercitar. Assim são os nossos talentos. Os nossos talentos nós precisamos exercitar. E aí a gente vai melhorando, 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 melhorando. E tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, nessa noite eu queria mesmo que nós meditássemos isso. Porque Jesus está voltando. Ele deixou esse alerta para o fim dos tempos. Cuidado com o que você tem feito com os talentos, porque eu estou voltando e eu vou prestar contas. E não é ruim Deus prestar contas, porque Ele nos concedeu esses talentos. Se Ele nos concedeu esses presentes que Ele nos deu, talentos especiais, é porque Ele tem um propósito para nós. E nós precisamos nos alertar e analisar qual que é a nossa postura diante de Deus. Qual que é a nossa postura diante dos dias maus? Qual que é a nossa postura diante da volta do Senhor Jesus? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Porque eu quero escutar servo bom e fiel quando Jesus vier nos buscar. Eu quero escutar, venha participar da alegria do meu Senhor. Porque é muito triste o que aconteceu com esse servo mau. Mateuzinho, coloca aí o finalzinho. No versículo 26, por favor. Olha o que o Senhor disse para esse servo mau, né? O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é algo terrível. Terrível. Quando nós negligenciamos o que Deus tem para nós, quando nós enterramos os talentos, o que nos resta é as trevas, é onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é algo para que nós venhamos a sempre pensar como estamos aplicando nossos talentos diante de Deus, como estamos aplicando o que Deus nos deu. Deus está chamando cada um de nós, como igreja, como família de Zona Sul, a aplicar os talentos. Deus está chamando nós como igreja, através do nosso pastor, a olhar para a 100ª ovelha. E como nós vamos olhar para isso? Através de usar os nossos talentos. Usar os nossos talentos para pregar o evangelho. Aí você vai falar: eu não sei pregar. Você sabe falar que Jesus é amor e que Jesus fez na sua vida para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para aquela pessoa que está do seu lado. Não vamos perder a oportunidade de aplicar os nossos talentos aonde quer que formos. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos aplicar os nossos talentos. Quando eu trabalhava fora, agora eu estou em casa, mas eu era aquela pessoa que aonde eu sentava para almoçar, eu estava falando de Jesus. E aí eu sempre orava: Deus, dá uma oportunidade, quando as pessoas ficavam com o coração mais endurecido, né? Deus, dá uma oportunidade de falar de Jesus. E quando você faz essa oração, no mesmo dia, Deus responde. Pode fazer, um desafio. Amanhã todo mundo orando, Deus, dá uma oportunidade de falar para Jesus. Porque Jesus abre uma porta, dá uma oportunidade de você falar de Jesus. E nós precisamos falar de Jesus, porque é uma semente lançada. A pessoa, pode ser que ela não se converta ali com você, você não vai fazer o apelo para ela não vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas é uma semente que está lançada ali naquela terra. E nós temos que orar para que ela seja um solo fértil para frutificar. Amém?
Então, eu queria pedir para que vocês se colocassem de pés, para que nós venhamos a orar sobre o que estamos fazendo com os nossos talentos.